Fala galerinha do canal do Tio Ivan, gente, hoje nós estamos aqui para a nossa segunda aula sobre o assunto de sistema urinário. Vamos pro vídeo? Bem, gente, na nossa aula anterior nós falamos um pouquinho sobre a função que os rins desempenham dentro do processo de formação da urina. Nós vimos que, na verdade, esses rins eles fazem basicamente tudo por meio dos néfrons. Então, se você não viu ainda a primeira parte da aula, eu te recomendo muito a ver antes de vir aqui para essa, tá bom? Um merchan mesmo, hein? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre algumas outras estruturas que compõem esse sistema urinário e que são ideais para garantir aí esse processo de eliminação dos nossos excretas. Então, após serem produzidos ali nos rins, após o sangue ele ser filtrado, e na verdade não produzir, mas eliminar boa parte dos excretas que estão nesse sangue, nós vamos ter agora a formação de uma urina. E essa urina ela precisa ser conduzida para fora do nosso corpo. Como é que isso acontece? A primeira estrutura logo que vai conduzir e que vai sair de cada rim, conduzindo essa urina, é uma estrutura que nós chamamos de ureter, tá bom? Então você tem um ureter para o rim direito, você tem um ureter para o rim esquerdo, e eles vão ser tubos ali que vão garantir essa condução da urina até o próximo órgão, que é a nossa bexiga urinária. Bem, gente, então depois desses ureteres, que são esses tubos aí que conduzem a urina dos rins para o nosso próximo órgão, nós chegamos então no próximo órgão, que é chamado de bexiga urinária. A bexiga urinária, ela funciona ali como se fosse um depósito de urina, uma bolsa de urina, que vai servir para quê? Vai servir, gente, para que nós não precisemos, de repente, toda hora ficar urinando. A gente não tem essa necessidade. Por quê? Porque nós conseguimos armazenar essa urina em uma estrutura que nós chamamos de bexiga urinária. Então, nós conseguimos aí comportar boa parte dessa urina em determinado intervalo de tempo, que é exatamente para que a gente não gaste tanta a nossa energia, a nossa vitalidade só fazendo xixi toda hora. Então, a bexiga urinária funciona garantindo que essa urina ela fique armazenada por uma certa quantidade de tempo. E aí, depois que essa bexiga está cheia, ou pelo menos quando ela atinge ali o limiar para eliminar essa urina acaba saindo por uma estrutura, por um outro canal, que nós chamamos de uretra. Aqui cabe uma observação muito importante, que é qual? A uretra masculina, ela mede ali cerca de 18 centímetros, e ela vai servir tanto para o sistema urinário, que é o que a gente está comentando, mas ela vai servir também para o sistema reprodutor, tá certo? Já a uretra feminina, ela é bem menor. A uretra feminina ali tem em média 6 centímetros e ela serve unicamente para o sistema urinário, tendo em vista que na mulher o canal para o sistema reprodutor é outro canal, é diferente, beleza? Outra conclusão muito interessante é qual? Como a uretra feminina, gente, ela é menor, é mais fácil você colonizar a uretra feminina com alguns vírus, bactérias, fungos. Então, por isso, as mulheres, elas em geral, são mais propícias a terem infecções urinárias, exatamente pelo motivo dessa uretra que é um pouquinho menor. E aí, se você é mulher e de repente está grávida, ou conhece alguma mulher que está grávida, avise para ela que essas infecções urinárias, elas precisam ser tratadas logo, porque elas podem, inclusive, de repente ali, dar alguma alteração, algum desconforto durante a gravidez, seja para a mãe, seja para o bebê. Então é muito interessante, na consulta pré-natal, essa mulher sempre buscar relatar para a médica caso ela tenha tido ali alguma alteração no seu sistema urinário, porque isso pode indicar também a presença de alguma infecção, que pode ser muito prejudicial no decorrer da sua gravidez. Bem, gente, comentando aqui rapidinho sobre algumas doenças que atingem o nosso sistema urinário, nós vamos ter ali, por exemplo, doenças que podem atingir diretamente os nossos néfrons. Essa doença ela é chamada de nefrite e acontece exatamente quando você tem ali alguma lesão nessa região, que é o néfron, que pode ser causado por algum vírus, alguma bactéria, e que pode impedir, no caso, uma filtração, uma reabsorção ali correta. E aí você pode acabar eliminando substâncias que antes não seriam eliminadas. Por exemplo, você pode eliminar sangue, pode eliminar proteínas, glicose, tudo isso causado por nefrites, que podem ser dos mais diversos tipos possíveis, mas que são muito prejudiciais
para o corpo humano. Outra doença que vocês já devem ter ouvido falar são as famosas pedras nos rins. Aqui em biologia a gente prefere utilizar o termo cálculos renais. Esses cálculos, ainda que sejam chamados de renais, eles podem se encontrar em qualquer lugar do nosso sistema urinário. Qual que é o grande problema deles? É que eles, em geral, vão barrar a saída de urina. Por quê? Porque eles vão estar ali no intervalo e vão acabar represando essa urina. Então você imagina, ó, lembra que o ureter ele conduz a urina? Se você tem um cálculo renal ali, o ureter não deixa a urina descer. E isso pode ser muito prejudicial, porque pode acabar represando essa urina e também aumentando a chance dessa pessoa ter infecções ou outras anomalias no seu sistema urinário. Outra doença que é bem comum, que também pode atingir aí diversas faixas etárias, é a cistite. A cistite, gente, vai ser um exemplo de inflamação na sua bexiga urinária, que também pode ter causas diversas, mas que em geral vem acompanhado também de infecções virais, bacterianas e por aí vai. E você tem ainda algo que não é bem uma doença, mas que é muito utilizado na medicina, que nós chamamos de hemodiálise. A hemodiálise, gente, é um processo mecânico, um processo feito pelo ser humano através de máquinas, tá certo? Que vai tentar ali simular a função dos rins. Então você imagina, se uma pessoa tem alguma doença ou por algum motivo não tem o rim funcionando corretamente, o médico pode passar para ela um processo que nós chamamos de hemodiálise, que seria uma alternativa para você tentar ali, de certa forma, substituir, ou pelo menos tentar, né, substituir a função dos rins. Então a máquina de hemodiálise, ela serve exatamente para realizar esses processos que nós comentamos, de filtração, reabsorção, que em geral é realizado pelos rins. E aí só a curiosidade para encerrar, por dia o nosso sangue é filtrado basicamente 300 vezes. Gente, são basicamente 2.000 litros de sangue filtrados todo dia, durante todo momento ali sendo filtrado. E aí você imagina que o nosso rim ele tem essa função essencial, porque de 2.000 litros que são filtrados, apenas 1,5, 2 litros a gente acaba eliminando. Por quê? Porque os rins reabsorvem boa parte dessa urina. Então esse foi o nosso vídeo sobre sistema urinário, cenário diferente, mas o conteúdo continua top. Humildade, né? Que vocês fiquem ligados aí para os nossos próximos vídeos, boas provas para quem for fazer e ó, valeu!